Seja bem-vindo a mais um episódio do Rcast, o espaço onde o direito encontra estratégia. E hoje nós vamos falar de tributos, economia tributária, regimes especiais, principalmente ligados ao ICMS. E para isso nós convidamos o João Vitor, consultor do R. Fonseca Direito de Negócios. O João Vitor, ele é contador, consultor tributário, auditor nas áreas fiscal e tributária e especialista em regimes tributários. João Vitor, um prazer ter você aqui, obrigado pela presença. A gente sabe, né, a dificuldade que tem do profissional conciliar a agenda dele com esses momentos. Então, para nós, uma grande alegria ter você aqui conosco. A alegria é toda minha, o prazer é todo meu em estar aqui. O convite foi algo muito legal e estou aqui para colaborar e divulgar o que for necessário. Temos muita coisa para falar e para nós, João, é sempre uma alegria ter, né, um especialista falando, porque esse tema realmente ele é de interesse do empresário de um modo geral, e a questão da carga tributária ela tem trazido sempre muita preocupação. E sempre que a gente pode levar para o empresário e para quem nos acompanha soluções na área tributária, a gente entende que isso é algo muito importante e muito relevante. E eu queria começar te perguntando o que são os regimes especiais de ICMS que muita gente conhece como TTS. Eu queria que você explicasse para a gente começar o nosso bate-papo o que são os TTS, o que são esses regimes especiais. Maravilha, maravilha. Já começa com uma pergunta bastante interessante, né? O TTS, ele é o tratamento tributário setorial. É o regime especial hoje de Minas Gerais, o nome técnico, né, é o tratamento tributário setorial. Esse tratamento tributário setorial ele é concedido pelo Estado de Minas Gerais através de um termo, um acordo, né, entre as partes, concedendo benefícios, né, desde redução de alíquotas, né, créditos, né, presumidos, até o momento ali de facilidades na operação para o próprio contribuinte. Ele se destaca justamente pela essa isonomia e transparência, né? Então, tudo que ele traz ali para o contribuinte é em prol ali do fluxo da operação dele. Então, facilita, né, todo o dia a dia do empresário, inclusive em questões de carga tributária. Então, os TTS são regimes, vamos dizer assim, o que Minas Gerais, especialmente, a gente sabe que também tem em outros estados, nós vamos falar disso também, mas a gente vai dar muita ênfase em Minas Gerais, porque Minas Gerais tem se destacado muito com a questão dos regimes especiais. Então, pelo que você está nos dizendo, o TTS, na verdade, é um protocolo já organizado, já definido, para levar a economia tributária no campo do ICMS para as empresas. Seria isso mesmo, né? Seria isso mesmo. Ele tem esse viés de abraçar a principal dor do cliente, né? Que hoje é a carga tributária elevada, né? O ICMS hoje é o tributo com a alíquota maior ali no dia a dia da empresa, né? Então, você consegue, através desse termo, conseguir reduzir boa parte desses tributos e transformar a carga tributária em rentabilidade. Perfeito. João Vitor, agora uma coisa que é uma pergunta inevitável. Todas as empresas podem buscar os regimes especiais? Quem é que pode aderir aos regimes especiais? Qual é, vamos dizer assim, aquele perfil de empresa mais aderente a esse TTS, ou a esse conjunto de regimes especiais chamados TTS? Ótimo. Todas as pessoas jurídicas que sejam contribuintes do ICMS, ou seja, que estejam inscritos no estado de Minas Gerais em relação ao ICMS. Então, tem sua inscrição estadual junto ao estado de Minas Gerais e esteja principalmente com a regularidade fiscal em dia, você está apto e aderente ao regime especial. E tem algum tipo de vedação, por exemplo, independente do porte, do tamanho, do segmento, tem algum tipo de vedação ou não? Qualquer empresa mesmo que atender esses requisitos que você falou pode aderir? Qualquer empresa pode aderir desde que esteja no regime tributário lucro presumido e lucro real. Então as empresas do Simples não podem pleitear esse regime? Apenas se elas ultrapassarem o sublimite de 3.600.000 Aí e sim. recolher o ICMS por fora no regime normal.
Caso não ultrapasse, ela não utiliza da sistemática do regime débito e crédito, o famoso regime normal. Regime de Então, apuração. exato, o regime especial ele veio para substituir esse regime normal. E acaba que, se ela já está aí ultrapassando aí os sublimites, né, inevitavelmente ela já caminha para sair do simples. Automaticamente, Naturalmente, o simples já não vale a pena, né, tributariamente para essa empresa. Então, naturalmente ela já caminha para o presumido pro real. requer um caminho ali mais ágil para o lucro presumido, o lucro real, através de um estudo, para saber realmente em qual ocasião, em qual momento ela vai fazer essa mudança. E esse processo de adesão, em momento que a empresa então ela se enquadrou, ela entendeu o que é necessário, ela enxergou o benefício, ela está estabelecida em Minas Gerais, como é que funciona na Secretaria de Estado da Fazenda de Minas esse processo? Ele é burocrático, ele é complexo, como é que funciona isso? Hoje, Minas Gerais possui mais de 64 TTS, né? E esses 64 TTS abrangem diversos segmentos. Por esse motivo, a gente sempre fala, tem inscrição estadual, está inscrito em Minas, está fora do regime tributário Simples Nacional, você sim é aderente, regularidade fiscal em dia, tudo ok. Como que funciona esses trâmites? Existem modalidades de automatizado, regra geral, simplificado. E através dessas modalidades você se encaixa junto com os TTS e tratamentos tributários setoriais disponíveis, através de um protocolo, né, de intenções, de estudos que você vai elaborar para o Estado, vai entrar com esse pedido, é necessário ter essa negociação junto ao fisco para ele entender por que você precisa desse regime. Através desse regime concedido, emite-se um termo e posteriormente você só o mantém e usufruindo do melhor. Entendido. Agora, uma preocupação, né, do empresário e as pessoas que nos acompanham aqui no Rcast, quando a gente fala de tributo e envolve abordagem jurídica, como é o caso do R. Fonseca Direito de Negócios, que é um escritório de advocacia e que faz essa abordagem jurídica, a primeira preocupação do empresário é a segurança jurídica. Quando a gente está falando de TTS, nós estamos falando de que exatamente? Vai precisar entrar com um processo? Vai precisar entrar com uma liminar, com um mandado de segurança? Como é que é isso em relação à segurança jurídica? O empresário que está nos ouvindo, o público que está aqui nos assistindo, ele tem essa preocupação, ele precisa ter essa preocupação de amanhã isso aí não está valendo mais. Como é que é isso em relação à parte legal? Perfeito, excelente pergunta. É uma pergunta que a gente vivencia todo dia, né? Através dos nossos clientes, né? O que acontece? Esse TTS, ele é um requerimento administrativo, então não envolve questões judiciais. Muito embora ele tenha os seus termos técnicos, né? Os seus artigos, a sua minuta própria, cláusulas, o que pode, o que não pode. Mas, como eu disse no início, é uma negociação com o Estado para você ter benefícios fiscais através desse termo. E tendo esses benefícios fiscais, você consegue sim performar melhor no mercado. Então, não abrange questão jurídica no sentido de judicializar mandado de segurança. Nada disso. Mas o jurídico te representa e diligencia através do Estado para que você tenha esse termo deferido. Ou seja, é um trabalho eminentemente jurídico, precisa de uma abordagem jurídica, mas a gente pode entender que ele já está contemplado dentro de um regulamento do ICMS. Ou seja, Exato. não tem processo, não tem liminar, não tem nada. É regulamento. Exato, regido e convalidado pela CONFAZ, que aprova todos os regimes especiais a nível nacional. Então não tem risco nenhum ao contribuinte, pois ele vai estar aderindo a um acordo totalmente amparado e possibilitando a operacionalizar a nível interno dentro de Minas ou interestadual sem nenhum problema. João Vitor, agora uma coisa que a gente ouve muito e já se ouviu muito falar sobre regimes especiais. Regime especial não é uma novidade, não é de agora. E existem muitos regimes especiais. Agora, o que diferencia
o regime especial que se enquadra nessa categoria TTS dos demais regimes especiais? Porque quem está nos acompanhando pode pensar assim, eu já tenho um regime especial, né? Um RET, alguma coisa assim. O que diferencia, o que tem de diferente no TTS desses regimes tradicionais que tinham que entrar lá com o processo, tinha que judicializar, tinha que ir lá na secretaria, criar uma exposição de motivos e tal, criar todo um racional tributário para conseguir. Como é que é essa diferença em relação ao TTS dos demais regimes especiais? Perfeito. O TTS, ele possui um número a partir do momento que você adquire esse TTS. Então você é automaticamente identificado através desse número que se chama PTA. E esse número carrega vinculado ali junto ao seu CNPJ. Então você tem uma identificação por possuir esse termo que automaticamente te leva a vários benefícios fiscais. É diferente de um aproveitamento de benefício fiscal que o governo concedeu por livre e espontânea vontade e você utilizou na sua apuração. Então, o que diferencia é, através desse termo, desse número, você pode usufruir de benefícios fiscais, através desse acordo com o Estado. Por quê? Porque você vai apresentar essa minuta e esse número em suas notas fiscais, em seus documentos fiscais, diferente de um benefício fiscal, de um regime especial padrão e divulgado nas redes, nas mídias, no sentido de você pode usar a partir de agora e serve para qualquer um. Entendi. Então, o termo e a minuta atrelada a esse número te possibilita ser diferente do seu concorrente da esquina. Entendi. Então, isso, na verdade, é um conjunto de procedimentos criados pela Secretaria da Fazenda de Minas Gerais, homologado e tem critérios, regras próprias e uma certa padronização. Eu acho que esse talvez seja a maior diferença do que a gente ouve falar quando a gente ouve falar de regime especial. Acho que a padronização é a palavra que mais representa essa diferença. Exatamente, perfeita colocação. A padronização que esses termos voltados aos regimes especiais eles trazem é exatamente isso. Você, Ranilson, com a sua empresa linkada ao regime especial, pode porque você é reconhecido através de um número dentro da Secretaria do Estado. O seu concorrente não, porque ele não teve a intenção de ir negociar ali com o fisco uma carga efetiva tributária menor. João Vitor, no início da sua fala, você comentou que Minas tem mais de 60 regimes especiais, mas eu acho que um dos temas mais relevantes nesse conjunto de regimes é o regime conhecido como TTS e-commerce. Eu queria que você explicasse um pouquinho. A gente sabe que existem modalidades similares em outros estados, Espírito Santo tem, Santa Catarina tem, vários estados do Brasil tem, mas vamos dar uma ênfase em Minas Gerais, por vários motivos. A gente já entendeu que Minas tem uma organização melhor, uma dinâmica mais atrativa de benefícios. Como que funciona o TTS e-commerce em Minas Gerais? Perfeito. O TTS e-commerce em Minas Gerais ele é voltado para o comércio varejista. E o comércio varejista não é aquele comércio varejista de balcão, lojas físicas. São os comércios varejistas online, que acontecem as vendas não presenciais. Então, você tem uma venda não presencial, já é caracterizado um e-commerce. Então, não precisa ser só telemarketing. Pode ser e-mail, pode ser telefone, pode ser WhatsApp, pode ser telegrama. Então, você tem opções dentro do e-commerce de você utilizar desse benefício fiscal no seu dia a dia e você pratica o e-commerce mesmo sem saber. Então, não precisa ser só online. O que eu estou dizendo aqui é que uma simples conversa via e-mail, uma troca de mensagem no WhatsApp, de forma que nada evidencie a presencialidade ali no ato da compra e o cliente retire, né, essa mercadoria do balcão, você já está praticando o e-commerce e podendo usufruir desse benefício.
Então, muito interessante. Quem está aí nos acompanhando, o João Vitor acabou de trazer uma notícia que pode ser muito boa para quem está nos ouvindo. Porque quando a gente fala de e-commerce, João, a tendência é a gente pensar num site, pensar em marketplace. E o que você está dizendo é o seguinte: as empresas que não têm esse modelo de venda por site próprio ou por marketplace, mas que praticam vendas por um representante comercial, alguém mandando pedido por e-mail, pelo WhatsApp, também se encaixa dentro dessa modalidade. E isso abre um campo de trabalho para algumas empresas que poderiam não estar se enxergando ou se enquadrando nesse modelo. Exatamente. Então, essa informação foi muito relevante. Agora, uma outra coisa. Então, o e-commerce, então, ele vai, pelo que você nos disse, atender aquelas empresas que fazem vendas no varejo para consumidor final. Exato. Seria isso. Exato. E nesse contexto desse modelo, vamos imaginar que a minha empresa foi lá e aderiu ao TTS E-commerce e eu tenho um produto que tem substituição tributária. E eu faço a venda no varejo para consumidor final. Como é que fica a questão da substituição tributária dentro de um TTS E-commerce? Perfeito. Nesse caso, nós já vamos entrar nos benefícios, né? O que o e-commerce traz de melhor para o contribuinte, para o empresário. E já começando pelo ICMS substituição tributária, você tem a dispensa total desse ICMS substituição tributária. Então, chega a ser um benefício bastante quantitativo e melhora drasticamente a sua economia tributária, pois você deixa, né, de contabilizar e apurar o ICMS substituição tributária e passa apenas a recolher efetivamente o ICMS próprio da própria cadeia. Da própria operação. Exatamente. Lembrando, Ranilson, que você tem a dispensa da substituição tributária na operação e o seu ICMS próprio também oferece créditos presumidos, chegando a uma carga efetiva muito menor do que é a carga padrão e normal. Então, além da economia tributária, a gente tem também, João, uma coisa que a gente tem conversado muito aqui com alguns convidados que já tiveram em outros episódios, que é o custo da obrigação acessória, o custo do recolhimento, o custo do controle, que são custos, às vezes, não monetários e que a empresa não enxerga. Exato. Então, o TTS E-commerce também, ele está trazendo para nós uma simplificação em relação à gestão do tributo, em especial a substituição tributária. E acho que isso é muito relevante. Isso além da economia, também essa questão de ter uma simplificação na rotina de arrecadação, recolhimento, obrigações acessórias, controles, acho isso bem relevante. Agora, tem um outro fantasma. Além da substituição tributária, tem um outro fantasma aí no ICMS que preocupa muito o empresário, que é o famoso e temido DIFAL, o diferencial de alíquota do ICMS. Em relação ao DIFAL, quando eu estou aderente a um TTS E-commerce, por exemplo, muda alguma coisa? Tem benefício? Não tem? Como é que fica a questão do DIFAL? O DIFAL, realmente ele é o fantasma. Ele é inalterado através dos regimes especiais, tanto em Minas quanto em qualquer outro estado que oferece regime especial, porque ele é destinado, né, para o estado de destino. Então, a parcela daquele ICMS vai para o estado de destino, que está realizando aquela compra. Então, quando você vende essa mercadoria, você recolhe o seu efetivo do ICMS próprio para o estado de Minas Gerais, onde você tem o benefício. Porém, na alíquota interestadual, onde é calculado esse DIFAL, essa parcela é destinada para o estado de destino. Então, ele segue inalterado porque você não pode criar uma guerra fiscal. Você não pode conceder um benefício atacando e provocando a legislação estadual, né, do estado de destino. Então, você está dizendo, em outras palavras, é que não melhora, mas também não piora. Na verdade, ele chega a melhorar, Ranilson. Em que aspecto? Porque quando você faz uma operação normal, hoje você recolhe uma alíquota para dentro de Minas cheia e na interestadual cheia também. Então, via de regra, é como se fosse uma operação interna. Você vai recolher 18% e na operação interestadual você vai pagar 12% no DIFAL e 6% para Minas.
E no total dá 18%. Mas Só que Minas, concedendo um benefício, você pagaria 1,3% dentro de Minas e 6% de DIFAL. 7,3%. Consegue enxergar que ainda tem uma economia, mesmo com DIFAL, de verdade, 18 menos é 7,3%? significativo. Quase 10% de economia, dependendo do local que você realizar essa operação e da região também, sul, sudeste, norte, centro-oeste, Vai depender nordeste. muito de para onde essa empresa está comercializando. Se a Exatamente. economia ela vai ser maior ou menor, dependendo do estado de destino. Isso pode variar um pouco. Exatamente. E já que você tocou em alíquota, alíquota é sempre um assunto polêmico, porque muda muito, mas você trouxe um número aí que me impressionou. Nós estamos falando realmente de uma alíquota que pode chegar a 1,3%, é isso mesmo? Exato. Conta essa história pra gente, João, porque Exatamente. se é isso... Você já começa com essa alíquota. Diferente de outros estados, Minas Gerais está bastante agressiva neste ponto, porque você já começa com essa alíquota. Diferente de Santa Catarina, que é gradativo, você não chega no seu melhor regime. Espírito Santo oferece uma alíquota 0,15% melhor, de 1,15%, porém você perde na logística, perde na facilidade de abrir a empresa onde você quer, no município que você deseja, pois eles escolhem a sua localidade, né, dentro do Espírito Santo. Minas Gerais, por ser central, a gente costuma dizer que é a Alemanha da Europa, né? A facilidade de você sair com os produtos de Minas, o próprio Mercado Livre, a gente já tem relatos que o algoritmo dele roda melhor em Minas do que em outros estados, pela facilidade de você atender o público e o consumidor final de forma mais rápida. Então, Minas Gerais está bastante agressiva e com bastantes números positivos de adesões ao e-commerce. E você comentou uma coisa interessante, né, de Minas ser a Alemanha, né, o equivalente à Alemanha na Europa é Minas no Brasil, pela condição geográfica privilegiada. A gente está aqui no sudeste, desceu um pouquinho ali, você já chega no sul, centro-oeste, então realmente geograficamente traz uma facilidade. Um outro ponto também importante sobre a logística: Minas tem a maior malha rodoviária federal do Brasil, tem ferrovia, tem Porto Seco, que é um tema relevante também, e tem o aeroporto indústria também, aqui em Confins. Então, isso tudo favorece muito. Agora, uma coisa que ainda não ficou muito clara para mim, eu queria que você ajudasse a esclarecer. A empresa que quer usufruir do TTS E-Commerce é uma empresa de São Paulo, do Rio ou de um outro estado, mas ela entendeu que ela é competitiva em Minas, os negócios dela logisticamente fazem sentido ela estar trabalhando em Minas. O que ela precisa, essa empresa que é de São Paulo, fazer para tá usufruindo de um TTS E-Commerce? Pergunta crucial. Muitas empresas de outros estados ficam interessados realmente no regime especial e-commerce e, como todos os outros regimes, possui requisitos. E esses requisitos tendem a ser cumpridos, caso contrário você não vai consegui-lo. Você não vai ter ele deferido ali para sua determinada empresa. Então é necessário você constituir uma filial ou abrir um novo CNPJ, um novo negócio em Minas Gerais, pois uma das exigências é estar estabelecido em território mineiro, independente do município. Isso você pode escolher, mas que você esteja dentro de Minas Gerais, operando dentro de Minas Gerais. É aquela premissa, não basta ser, tem que parecer ser. Então, eu tenho que ter um ponto operacional, não pode ser endereço fiscal. Essa era a pergunta que eu ia fazer. Eu preciso abraçar a oportunidade que o Estado de Minas Gerais está me concedendo. Então, eu não posso transitar ali dentro de Minas Gerais de forma fantasma, como você mesmo disse. Entendi. Eu tenho que operacionalizar Verdade. e fazer aquela circulação de mercadoria acontecer por Minas Gerais. Tenho que estar com certeza ali com o KNAI principal, comércio varejista, fora do Simples Nacional.
e apurando sim pelo regime débito e crédito, para que no momento da concessão do regime especial eu possa substituí-lo pelos benefícios fiscais. E como que fica, João, a questão do estoque? Então vamos imaginar, por hipótese, uma empresa de São Paulo que até ter conhecimento do TTS E-Commerce em Minas, estava operando lá em São Paulo, pagando uma carga absurda de CMS, e ela descobre que tem essa oportunidade e quer se estabelecer em Minas. Aí vem uma pergunta inevitável: e o estoque? Então imagina que ela atende clientes em São Paulo, atende clientes no Rio, em Minas, no sul do Brasil. Esse estoque, esse atendimento, ele tem que vir esse estoque todo para Minas Gerais? O faturamento sai dessa empresa de Minas? Como é que vai ser a operação disso na prática? Exatamente, até mesmo para impedir essas ações de endereços fiscais, é necessário que a mercadoria transite em território mineiro e estabeleça e esteja dentro ali do seu CNPJ de Minas Gerais. Por mais que o e-commerce não necessariamente precisa ter estoque, mas você precisa ter um galpão ali vinculado a ele, onde vai ser o seu centro de distribuição, onde vai ser o momento que você vai recorrer a esse centro de distribuição que vai abastecê-lo para entregar essa mercadoria para o seu consumidor final. Então, toda esse transporte e essa circulação de mercadoria tem que acontecer em Minas Gerais. Perfeito. Então, não é só um endereço fiscal, tem que ser a coisa para valer. Exato. Agora, quando a gente fala de e-commerce, inevitavelmente a gente pensa naquelas empresas tradicionais. É claro que uma farmácia pode aderir ao e-commerce se ela faz vendas, né, por telefone, por WhatsApp, você já explicou isso para a gente. Mas vamos pensar agora naquelas empresas tradicionais que efetivamente operam em marketplaces, fazem aquela famosa operação, né, B2C, aquele modelo clássico que o consumidor entra lá no site ou entra num desses marketplaces famosos, faz um pedido e a mercadoria chega na casa dele. E um outro modelo também que tem sido muito utilizado, principalmente pelo Mercado Livre, é o modelo fulfillment. Como é que ficam as empresas clássicas, essas empresas realmente de marketplace que estão operando fulfillment ou não estão operando fulfillment, mas estão inseridas e estão com a sua operação toda estruturada em marketplace? Quais são as vantagens que essas empresas têm ao aderir ao TTS E-Commerce? Facilidade e agilidade na entrega de suas mercadorias, pois quando você está associado a esses marketplaces, possivelmente você está dentro de operadores logísticos, você está sendo automaticamente acionado e imputado ali a entregar aquela mercadoria o quanto antes. Então você está, como eu disse, o exemplo do Mercado Livre, com algoritmo mais rápido. Você já está à frente, então você consegue dar mais celeridade às suas vendas através desses canais e automaticamente você consegue atender, aumentar suas vendas e ter uma carga tributária efetiva menor. Então você, estando associado, né, estando vinculado a esses marketplaces, aos fulfillments, você consegue alavancar suas vendas e você consegue atender um público muito maior do que você atenderia sozinho. No modelo tradicional. Então, Exatamente. ele atende as empresas que têm vendas não presenciais, mas ele é muito eficiente, muito aderente às empresas clássicas, às empresas tradicionais de e-commerce. Com toda certeza, com toda certeza. Ô, João, agora me diz uma coisa, a empresa que estava lá em São Paulo veio para Minas, a gente entendeu que tem muitas vantagens, muitos benefícios. Agora vamos pensar, e aquele empresário que já está em Minas e ele só vende dentro do estado de Minas Gerais? Ele não tem venda fora do Brasil, ele se enquadra como um vendedor de produtos de forma não presencial, mas ele está com 100% da operação dele dentro do estado de Minas Gerais. Ele não vende para fora. Esse empresário, ele pode buscar o TTS E-Commerce? Inicialmente ele poderia, até maio de 2024, na resolução que foi liberada e divulgada pela Secretaria do Estado,
divulgar justamente um requisito de comércios varejistas realizarem vendas para no mínimo 30% fora do estado. Então, esse profissional, esse empresário que vende internamente 100% dentro de Minas, ele pode sim aderir ao e-commerce, mas ele tem um prazo de até 6 meses a alavancar as vendas interestaduais. O mínimo é 30%? 30% para fora do estado fora do estado de Minas Gerais. Então, quem tem o benefício já usufrui do melhor. Mas como a gente sabe, né, dentro da nossa sistemática, dentro do Brasil, as alterações nas legislações, elas sempre acontecem, né, e as resoluções trazem mudanças. E essa mudança que ocorreu no ano passado, aproximadamente mais de um ano, né, completou um ano recente, justamente filtrou e exige mais do comércio mineiro realizar vendas interestaduais. Então, é um requisito que a gente não... Uma vedação, né? Não chega a ser uma vedação, mas é como se fosse uma contrapartida de você alavancar não só em Minas, mas buscar também as vendas interestaduais. Então, você tem uma régua ali que seu faturamento tem que ser destinado 30% para fora de Minas Gerais. Para fora de Minas. Agora, lá no R. Fonseca, Direito de Negócios, vocês já devem ter se deparado com clientes de Minas buscando solução de economia tributária. Nesses casos, a gente pode pensar no movimento inverso. Ao invés, eu sou empresário de Minas. Eu posso pensar em estruturar uma operação, por exemplo, desse empresário mineiro em outro estado? Poderia ser uma alternativa ele, por exemplo, buscar um regime especial no Espírito Santo, em Santa Catarina? Existe alternativa para o empresário mineiro para ele ter, de fato, economia com ICMS? Com toda certeza. Como a gente trouxe desde o início, né, do nosso programa, é justamente você encontrar a melhor carga tributária. Então, por mais que você vise a economia tributária, você também tem que maximizar a eficiência tributária. O que vai facilitar para você a nível nacional? Então, se eu tenho ICMS cheio dentro de Minas, uma venda interna dentro de Minas, se eu abrir um braço, um CNPJ em Espírito Santo, próximo de Minas, né? Goiás, e trazer de lá para cá, talvez eu vou ter um ICMS muito menor. E aí vale a pena a minha logística versus o que eu vou economizar? Aí é ponta do lápis. Aí é cálculo e é onde a gente consegue assessorar esse cliente. E isso vocês fazem lá no R. Fonseca. Exatamente. Então, vocês não ficam só restritos à parte fiscal, tributária e jurídica. Também tem um entendimento da logística, da parte comercial. Isso tudo é levado em consideração num projeto desse. Totalmente. É o nosso ponto de partida, porque o produto não é meu, o produto não é do R. Fonseca, não é do Ranilson. O produto é do Estado. Então, a gente precisa o quê? Estudar o produto e encaixar o cliente nesse produto. Através de quê? Através de um diagnóstico, com informações fidedignas e reais do que acontece na operação dele. Então, a gente entrega um relatório fiel e condizente ao que ele realmente faz na sua operação atual. E automaticamente um dipara como se fosse com o regime especial. E ali você tem aquela variação de economia. Tem economia? Não tem? Por que não tem? E onde vai ter? E a gente instrui o cliente ao melhor regime através desse estudo. Encontra um caminho para ele. Exato. E quando muitos empresários também, quando buscam economia tributária ou buscam olhar para a questão tributária, a gente vê muito empresário buscando recuperar créditos tributários. A gente sabe que existem, né, algumas possibilidades de recuperação de créditos tributários e de aproveitamento de créditos tributários também. E você comentou que existe uma mudança na forma de apurar o ICMS, ou seja, a empresa que adere ao e-commerce, ela sai daquele modelo tradicional de débito e crédito e entra num modelo específico do TTS. Como que fica, João, a questão dos créditos que essa empresa, vamos imaginar que essa empresa já tenha lá créditos constituídos em balanço, ou tenha situações de possibilidades de recuperação de créditos tributários
de ICMS que compõem bases de cálculo de PIS e COFINS, o ST também, o de FAO e por aí vai. Como é que é a abordagem, você como consultor, depois de tantos projetos que você já fez lá no R Fonseca ligados a isso? Qual é a atenção, a importância que eu tenho que dar para o estoque de créditos que eventualmente eu já tenha constituído para aproveitar? Porque se eu vou deixar de apurar débito e crédito e eu tenho crédito constituído, pode ser que eu não consiga usufruir. E também aquelas empresas que têm lá revisões de créditos que também poderiam ter sido abatidos nas apurações de alguns tributos e não fizeram isso. Nesse projeto de adesão ao TTS e-commerce, é olhado para isso também? Isso faz parte de uma estratégia tributária dentro de um projeto de um TTS e-commerce? Excelente pergunta. No diagnóstico, tudo isso é visualizado, porque é como se fosse um campo fértil, onde a gente tem que abordar e enxergar as oportunidades. E nós vamos pincelando, inclusive, esses momentos. A empresa possui crédito? De que é esse crédito? Como que a gente pode usufruir da melhor maneira? Porque, como você mesmo trouxe, o regime débito e crédito, eu tenho uma compensação na saída desse crédito, então eu posso abatê-lo. Mas ao momento de virar a chave para o regime especial, se eu fizer isso de livre e espontânea vontade, sem uma orientação, eu posso abrir mão desse crédito e praticamente jogar fora, jogar no lixo. E o Estado não quer nem saber. Ele não vai fazer um Pix na sua conta amanhã desse valor. É a partir do momento que você mudou a sua forma de débito e crédito para um regime especial, você está abrindo mão daquela moeda podre. A gente chama de moeda podre porque é uma moeda que você não tem ela palpável ali na sua administração. Quem administra esse crédito é o Estado. Então, são feitas análises para que a gente utilize esse crédito da melhor forma possível, seja realizando um pedido de forma parcial, seja utilizando o máximo nas apurações da matriz e das filiais, o quanto antes consumi-los para depois a gente virar essa chave. Então são feitas várias análises e sempre em contato com o cliente, a contabilidade. A nossa metodologia é justamente a proximidade. Para quê? Para enxergar essas oportunidades tributárias. Já teve situações no nosso escritório com clientes que o cliente ficou quase 1 ano sem pagar ICMS. Por conta de uma Por estratégia conta de uma estratégia bem pensada, planejada. bem formada, bem estruturada, para que ele tivesse essa economia. E com essa economia que ele teve, ele pensou em outros novos projetos e continua crescendo o negócio dele. Então, o TTS e-commerce, sim, resumidamente, além de ter uma drástica redução na alíquota do ICMS próprio, tem a dispensa do ST, ainda existe uma possibilidade desse empresário trazer dinheiro para a mesa no momento em que é feito toda uma leitura em relação à carga tributária de ICMS. Exatamente. Muito interessante mesmo. João Vitor, nós falamos um pouco sobre as empresas varejistas, a venda no modelo B2C, mas essas empresas varejistas, esse modelo comercial, ele tem um fornecedor. Essa empresa que vende produtos e está buscando estratégias de redução de carga tributária de ICMS, como você bem explicou em relação ao TTS e-commerce, elas têm fornecedores nacionais, mas a gente tem uma gama de empresas que fazem importação, que trazem produtos do exterior, e a gente sabe que existe também um benefício em Minas Gerais, e em outros estados também, mas hoje o nosso objetivo é dar uma ênfase maior em Minas Gerais, para empresas que fazem a importação de produtos para revenda. Como é que funciona esse modelo, esse TTS para empresas importadoras? Existe já um modelo já definido, específico para esse formato de empresa que importa e vende? Exatamente. É o famoso B2B. Empresas com KNAI principal atacadista que fazem essa importação
podem sim aderir a esse corredor de importação. Chama corredor de importação. Então existe um Exato. TTS chamado corredor de importação. Exato. Corredor de importação é o benefício especial atrelado a esses segmentos. Esses importadores, eles são voltados para o ramo atacadista, realizam vendas para esses varejistas que vão revender a mercadoria. Então, a partir do momento que você usufrui desse regime especial corredor de exportação, você tem vários benefícios fiscais. E um deles é importar sem o recolhimento do ICMS, ou seja, 0% de ICMS na entrada. Então você tem uma postergação, um diferimento. Não é isenção, é diferimento. É fluxo de caixa. É um adiamento do ICMS da entrada para um momento futuro. Então você gera um fluxo de caixa. Agora, João, me ocorreu uma coisa. Então imagina assim, a mesma empresa, ela pode ter tanto o corredor de importação e o e-commerce? A mesma empresa? A mesma empresa não, mas uma matriz com corredor. O mesmo grupo? O mesmo grupo, sim. Pode, não o mesmo CNPJ, é isso? Exato. Então significa que eu importo, ao invés de eu pagar aquele ICMS no desembaraço da mercadoria, eu só vou pagar quando eu vender. Exato. E se eu for vender e tiver o e-commerce, eu vou recolher um ICMS muito menor. É isso mesmo? Muito menor. Você alonga o benefício durante a sua cadeia. A gente costuma dizer que essa prática é estabelecida e permitida em Minas Gerais, porque você faz uma conjugação de benefícios fiscais. Então você linka um e-commerce voltado para o varejista ao seu importador do mesmo grupo, que está gerando o quê? Fluxo de caixa para você. Chegou a mercadoria importada, você faz o que com ela? Você segura essa mercadoria no seu estoque. Certo. Quando o seu e-commerce realizar a venda, esse corredor de exportação abastece o seu e-commerce. E o ganho tributário nessa cadeia é muito elevado. Ele é alongado, como você bem colocou. Ele é alongado, porque eu vou ganhar tanto no fluxo de caixa quanto na venda final. Agora, realmente não tem nenhuma redução de carga tributária para corredor de importação. O que há efetivamente é só um alongamento do prazo de recolhimento do ICMS. Negativo. Existe na saída também o crédito presumido para o corredor de exportação. Então, além do fluxo de caixa, eu também tenho o crédito presumido. Exato. Além de você importar a zero, te gerar um fluxo de caixa, no momento da saída você não recolhe o ICMS cheio, normal e padrão, como é conhecido, de alíquotas interestaduais e alíquotas internas. Muda tudo. Você tem o famoso desconto, em outras palavras, né? O crédito presumido, pessoal, entenda que ele é como se fosse a palavra desconto. Então, hoje você tem uma alíquota cheia de 18%, você chega a pagar 14% efetivo, 6% efetivo. Então, você tem descontos que vão gerar esse ICMS final muito menor. E é onde está o ganho, né? O ganho real. O ouro está aí, né, Randy? Cereja do bolo. E, João, quando a gente estava falando do e-commerce, a gente mencionou das empresas que não estão estabelecidas em Minas e você explicou que elas poderiam vir por meio de uma filial para Minas para poder usufruir. E quando no caso do corredor de importação, imagina que a empresa quer usufruir desse benefício, mas ela traz essa mercadoria de navio e esse navio chega lá no Porto de Santos, por exemplo. Mas ela está com a operação de e-commerce dela já aqui estabelecida e agora ela quer usufruir do corredor de importação. Existe alguma possibilidade, porque eu não tenho em Minas possibilidade de chegar de navio, nós não temos mar em Minas, mas essa mercadoria chegou lá no Porto de Santos, por exemplo. Como é que é o recurso que a gente teria para isso, para essa situação? Bela análise. Assim como o e-commerce, né, o próprio corredor de exportação também possui seus requisitos. Então, eu preciso também estar situado em Minas Gerais. Eu preciso estar dentro dos moldes necessários para obter esse regime especial. Quando acontece esse tipo de situação, é necessário emitir um DTA, uma declaração de trânsito aduaneiro. Então, Minas hoje tem vários portos secos. Então, a mercadoria que chegou através desse modal, ela é transferida
para Minas Gerais, para esse Porto Seco de Minas Gerais. Se eu não me engano, Varginha tem, Pouso Alegre, tem vários lugares em Minas, né? Estamos em 5 ou 6 portos secos Em Minas, né? ativos. Varginha, Juiz de Fora, Pouso Alegre. Pouso Alegre. Betim também, né? Exato. E isso é importante porque você não trava a sua operação e não fica exclusiva onde tem porto marítimo. Então, chegou por esse modal, você, através de um DTA, você traz sua mercadoria, não paga o ICMS nesse modal e nesse porto. No momento da chegada no Porto Seco de Minas Gerais, você realiza o desembaraço aduaneiro. E ali você tem esse benefício atrelado do benefício. do diferimento. E a mercadoria já vai estar próximo também das suas estruturas e instalações em Minas Gerais, onde você vai realizar a venda conforme as suas saídas. Então, você vai apurar o seu ICMS ali no momento da venda. E ao apurar o ICMS é a forma justa, né? Você não tem um desembolso, vai pagar imposto só se vender. Então fica como se fosse uma forma justa de você pagar o imposto sobre o que de fato é devido. Então a gente pode entender que nós estamos combinando regimes, né? A gente agora, eu posso ter operação de e-commerce e ter o TTS e-commerce, posso também ter o corredor de importação. Agora, e se essa empresa, além de importar, ela também comprar de fornecedores nacionais, é impeditivo para ela importar? Ela pode ter os dois modelos, ou seja, ela pode revender produtos importados e nacionais? Tem alguma vedação? Através do corredor de exportação, o próprio nome já diz, mercadorias importadas, então voltados à importação. Mas eu digo na venda. Imagina se eu importo e vendo e também tenho fornecedor nacional. Não tem problema, eu posso ter fornecedores nacionais e internacionais ao mesmo tempo. Exatamente. Não tem problema. Desde que eu tenha um controle de estoque segregado de mercadorias importadas e mercadorias nacionais, pois o regime especial vai amparar apenas as mercadorias importadas, tanto na entrada quanto na saída. Então, meus fornecedores nacionais, produtos já nacionalizados, eles vão sofrer a sistemática débito e crédito. Eu não usufruo nem da postergação do ICMS da entrada, o adiamento do ICMS da entrada, e nem de créditos presumidos no momento da saída. Então, produtos nacionais para esse mesmo estabelecimento que possui o corredor de exportação é tratado de formas apartadas, diferentes. Então, o meu benefício do crédito presumido e do ICMS menor na saída são voltados apenas para as minhas importações. João Vitor, dentro desse modelo de ICMS, existem muitas empresas também que têm uma estrutura de venda baseada em centros de distribuição, ou um conceito de compra centralizada e venda em vários pontos, e até empresas que têm venda por e-commerce e venda em loja física têm esse modelo de centro de distribuição. Para esse tipo de empresa, existe algum TTS que pode trazer benefício fiscal? Boa pergunta. Existe sim, Ranilson. Isso se chama, como o próprio nome diz, um centro de distribuição que vai armazenar essas mercadorias, vai controlar, vai segregar esses estoques e abastecer fielmente as empresas do grupo ou demais empresas que estiverem linkados e associados a esse centro de distribuição. Então, facilita todo esse processo da cadeia operacional, além de gerar, sim, benefícios tanto na entrada quanto na saída. Então, tem um TTS para CD. Existe um TTS. Como que chama o nome técnico que é usado? TTS CD geral. Ah, CD geral. CD geral. E no caso das indústrias? Vamos imaginar que eu sou uma indústria, eu tenho produção, eu tenho venda no modelo de distribuição, como se fosse um CD, mas eu não vendo para consumidor final. Eu vendo só para revendedores, atacadistas e distribuidores. Para essa empresa, dá para ter benefício, dá para ter redução também de ICMS? Existe também, você acredita, de um CD de indústria, diferente do CD geral. Ah, diferente do que você falou, ou seja, Exato. a empresa que
produz e vende para outras empresas também tem benefício. Tem benefício, só que ele é mais específico porque ele atende indústrias de outras unidades federativas. Isso é para aquela indústria que está situada em outro estado e possui seu maquinário, sua mão de obra toda já estruturada e equipada. Para que ela vai mudar de unidade federativa se já funciona bem onde ela Não está? faz sentido eu ter que construir uma fábrica em Minas Gerais para usufruir do benefício. Exato. O custo, né, dessas instalações é muito alto. Remanejar a mão de obra é muito alto. A E própria logística, a própria matéria-prima, logística, né? exato. Então, Minas trouxe esse TTS com viés de atender justamente esse segmento. Através do CD de indústria, você consegue utilizar o corredor de importação que nós falamos aqui, importar essa mercadoria, essa matéria-prima, desculpa, a 0% e remetê-la a essa indústria, já utilizando o benefício de 1,5%. E ao produzir essa mercadoria, a indústria dessa unidade federativa pode retornar com essa mercadoria para Minas e Minas sair com a carga efetiva de até 3%, Renilson. Então, ou seja, para as empresas que têm as suas unidades de produção fora de Minas, também tem caminho. Tem caminho, e quando a gente coloca na ponta do lápis, é o que a gente chama da maximização de eficiência tributária. Você não tem um desembolso alto de ICMS nessa matéria-prima, você transforma essa matéria-prima em um produto acabado e você consegue retorná-la para esse estabelecimento em Minas, realizar a venda com a carga efetiva muito menor do que dentro do seu próprio estado de origem. Então, dentro das estratégias que você está trazendo para nós e está nos explicando, num cenário máximo, eu poderia pensar que uma empresa que chega lá no R Fonseca, se ela tiver todos os requisitos, ela poderia ter dentro do mesmo grupo um TTS e-commerce, um TTS corredor de importação e um TTS CD, ou indústria geral. Existe essa situação? Existe essa situação e temos clientes nesse formato, inclusive, e não é porque eu possuo 3 regimes que eu preciso ter 3 empresas. Um dos requisitos é analisar os quinais, e o corredor de importação, ele automaticamente já pode ser embutido dentro de um CD geral. Então, eu posso ter 3 regimes especiais para 2 CNPJs. Entendi. Eu não Então, preciso ter 3 CNPJs para 3 regimes especiais. Existe um planejamento que é feito justamente para pensar nisso. Para pensar nisso. Então, da mesma forma que vocês olham os quinais, uma coisa que me ocorreu é olhado também os NCMs, tem algum produto independente de e-commerce ou de CD ou até do corredor de importação que você bem trouxe, existem produtos que são, vamos dizer assim, que não são contemplados pelo regime especial, que você comentou dos quinais, me ocorreu isso. Legal, bela análise, e existe sim. Tem produto que não pode ser alcançado pelo regime. Exato, é a famosa lista negativa. Essa lista negativa. negativa, ela é bem delimitada e ela é bem específica. Então, é sempre bom a gente analisá-la com carinho. Vamos dizer, é o primeiro passo, porque se a empresa chegou lá com um NCM que não pode ser alcançado, nem segue o projeto, né? Ele não é alcançado, mas ele pode ser questionado. E a gente já se reuniu com a SUTRI, que é o Núcleo de Superintendentes de Tributação de Minas Gerais, e NCMs que estão nessa lista negativa passaram a ser beneficiados não pela sua classificação fiscal, mas sim pela sua descrição. Porque existe a classificação fiscal, que é o número, né, daquele determinado NCM, porém a descrição não era compatível com essa lista negativa. Então nós conseguimos o deferimento e o retorno positivo da SUTRI em aplicar o benefício fiscal por causa da sua descrição. A exemplo disso, já trazendo, né, esse cenário, foi um exemplo do álcool para fins carburantes na época da pandemia. E o nosso cliente importou álcool em gel para mãos.
Então, o álcool em gel para mãos carrega o mesmo NCM, porém a descrição O objetivo é era diferente. diferente da que estava estabelecido nessa lista negativa. Sensacional. Então, foi Uma intervenção que vocês tiveram que intervenção. fazer para poder levar o benefício para esse produto. Exatamente, exatamente. E é claro que hoje não vai dar tempo, nós vamos ter que marcar um outro momento para conversar, porque além desses que nós falamos aqui agora, e-commerce, corredor de importação e CD, você comentou que tem mais 60 e tantos benefícios, né? Então, falando de NCM, eu imagino que dependendo do tipo de empresa que chega para um projeto desse lá com vocês no R Fonseca, também pode surgir, além desses, alguns específicos, né, de acordo com a atividade, com o NCM. Eu sei que é muito assunto, hoje a gente não vai conseguir falar, mas isso pode acontecer também, né, João Vitor? É por- Ter atividade que tem lá um TTS específico para ela. É por esse motivo que a gente realiza o diagnóstico, para entender as cadeias anteriores a esse cliente, os fornecedores desse cliente, o que ele de fato executa. Porque sim, existem muitos TTS, dentre eles distribuidores hospitalares, indústria de confecções. Se eu não me engano, acho que tem um até para transportador também. Tem Transportadores. vários, então tem vários regimes por atividade. Isso, e cada um com a sua especificidade e com o seu benefício ali atrelado. E podem garantir, pessoal, é muito atrativo. É muito atrativo. É tudo muito bem pensado, né? Exato, exato. João Vitor, nessas modalidades de regimes especiais dos TTS, a gente falou de vários tipos e que eles acabam se relacionando. Isso é que se costuma chamar de TTS vinculado, TTS não vinculado. Algumas empresas usam essa terminologia ou buscam essas soluções mencionando essa nomenclatura. O que seria o TTS vinculado e o TTS não vinculado? Perfeito. O TTS não vinculado e o TTS vinculado estão associados a um TTS especificamente, que é o e-commerce. Então, você tem um e-commerce não vinculado, o e-commerce vinculado. Vinculado a quê? O que quer dizer o vinculado e o não vinculado? O vinculado é quando você é abastecido exclusivamente por um fornecedor. Então, a exemplo do que a gente trouxe aqui, o corredor de importação faz a sua importação, automaticamente ele se torna um centro de distribuição para esse e-commerce. Então, ele vai estar abastecendo exclusivamente esse e-commerce e, por sua vez, esse e-commerce não pode adquirir mercadorias de fornecedores diversos, apenas ser abastecido por esse e-commerce, por esse centro de distribuição que é o corredor de importação. Além disso, o não vinculado é o contrário. Você é único e exclusivamente uma empresa só, pode inclusive ser uma filial e ter um não vinculado, só que o não vinculado você adquire de vários fornecedores. Você inclusive pode importar também. Então você tem fornecedores estrangeiros, fornecedores interestaduais e fornecedores internos. E tem vantagem ou desvantagem, mais benefício ou menos benefício pelo fato de eu ter um TTS vinculado ou não vinculado? Muda alguma coisa em termos de redução de carga tributária? Depende do negócio do cliente. E isso a gente avalia na sugestão e na tomada de decisão. Para ter um braço anterior, então depende da rotatividade do produto dele, depende da sistemática de ICMS-ST, o Então vai ter público-alvo dele. várias situações que tem que ser analisadas. Exatamente, exatamente. E isso a gente define justamente no momento de solicitar o regime especial, porque o Estado vai nos provocar e vai nos perguntar: é um e-commerce vinculado, abastecido exclusivamente por alguém, ou um e-commerce que vai trazer mercadorias de vários polos, de vários fornecedores diversos? Então, você consegue ter esse mecanismo de escolha para que vai te atender melhor. Então tem que ter muito cuidado nesse movimento e por isso a importância de estar bem orientado, porque uma coisa que naturalmente surge, que a gente falou aqui só da parte boa, né, das vantagens, da economia, da redução, de algumas dinâmicas. Mas quais são os cuidados que a empresa que conseguiu um ou mais regimes especiais
ela tem que ter para não perder, porque a gente sabe que isso é monitorado. Quais são os cuidados que essa empresa tem que ter para ela não incorrer em situações e acabar perdendo ou sendo penalizada por não observar esses pré-requisitos, essas obrigações aí dos regimes especiais? Excelente observação. Hoje a gente sabe que cruzamento de dados é tudo eletrônico. O sistema da Receita Estadual, Receita Federal, todos se comunicam. Então, é necessário que todos os requisitos sejam cumpridos e as obrigatoriedades por parte do contribuinte também. Então, o Estado está concedendo um benefício, está concedendo uma alíquota menor, está concedendo uma facilidade ali no seu dia a dia, na simplificação de apurações fiscais, sim, mas o que ele quer? Uma transparência. Ele quer o envio das obrigações acessórias regular. Ele quer o recolhimento efetivo da forma correta. Então, se você descumprir isso, é igual você bem trouxe. Você perde esse regime, é cassado esse regime. Você não pode ter ele mais naquela empresa, desde que você prove que vá agir de forma diferente, agir da forma que ele quer que você haja. Então, nesse sentido, o papel da contabilidade do cliente é muito importante. Seja ela uma contabilidade terceirizada ou própria, muda muito para o contador, muda muito para a contabilidade, independente da gente estar falando de vinculado, não vinculado, de e-commerce, de corredor. No momento que a empresa entra no mundo dos regimes especiais, para o contador, para a contabilidade dessa empresa, muda muita coisa, tem muito impacto, porque me parece que o papel do contador é muito importante. Exato. Como é que fica essa questão da contabilidade? Tem obrigação acessória nova? Não tem? Você comentou que muda o regime de apuração de débito e crédito para o presumido, né, para o regime presumido de apuração, não é de lucro presumido, mas regime de crédito presumido, né? Como é que fica isso para a contabilidade da empresa que adere a um regime especial? É essencial que o contador esteja apto a essa mudança e esse processo de adaptação. Ele é ponta-chave, ele é crucial nesse novo modelo de apuração. É ele que vai realizar essa apuração de forma diferente. Para isso, não um contador, mas também uma consultoria jurídica que vai facilitar esse entendimento do que a minuta traz. Então, esse processo de adaptação, ele é feito, inclusive, através lá do escritório, com um viés de orientação. O que permite, o que não pode, o que vai mudar e para quando vai mudar. Então, fazendo todo essa interligação entre os profissionais que vão atender aquela determinada empresa, a empresa fica tranquila em relação a essa mudança de chave. Então, ao mudar essa chave, é necessário estar bem amparado para que você atenda todos os requisitos necessários que a secretaria oferece, inclusive no meio e no método de apuração, porque é necessário evidenciar isso tanto nas obrigações acessórias, mas em um momento anterior, as suas notas fiscais também sofrem alterações. E elas precisam ser identificadas para que quando você trouxer isso no momento da apuração, ficar uma maneira fácil e didática. Porque o próprio regime, a própria minuta do regime especial, ela já é simplificada e já é autodidática. Então, isso é um ganho também de Minas Gerais, perto de outras minutas de regimes, porque é como se fosse um passo a passo. Então, o contador que é mais resistente a essas mudanças, ele pode ficar despreocupado. Além de ter a nossa consultoria próxima, também fácil o entendimento do regime especial. Então, é só seguir mesmo os manuais técnicos e as minutas ali do próprio regime, porque só perde o regime quem quer, Anilson. Dá para seguir com tranquilidade. Com tranquilidade. Eu estou fazendo esse questionamento para você porque você é contador, eu sou contador de formação e quem nos ouve também, nos acompanha, nos assiste aqui nos nossos episódios, nós temos muitos contadores que nos acompanham e eles são diretamente impactados e em muitos casos eles é que acabam
identificando essa necessidade da questão da carga tributária. E como é um trabalho, regime especial é um trabalho jurídico, precisa dessa parceria, dessa proximidade. Então, o que você está dizendo é que, dentro do projeto de adesão a regime especial, também há um suporte para a contabilidade do cliente para que ele possa se adequar e se ajustar a esse novo formato. Exatamente. Como contadores, igual você bem trouxe, a gente sabe que o dia a dia da contabilidade é movimentado. São muitas responsabilidades, são muitas obrigações acessórias. Então, oferecer esse suporte nesse momento de adaptação da contabilidade é muito importante, porque ao invés de uma cabeça pensante e 2 braços, são vários ali, são várias cabeças, são vários braços. Envolve todo mundo. Você chega em um resultado muito melhor. Isso é inevitável. E a gente sabe bem disso. Então, essa parceria ela é Fundamental. E falando nisso, já falando nesse assunto e pensando um pouco sobre isso, em termos práticos, em termos reais, como é que funciona as etapas do processo de obtenção de um regime especial? Então, imagina que eu sou uma empresa, identifiquei lá o R Fonseca, Direito de Negócios, entendi, alcancei a ideia dos benefícios e quero aderir a um ou mais benefícios. Como é que é o modelo do R Fonseca Direito de Negócios? Quais são os momentos, os grandes marcos desse projeto desde o momento que a empresa chega até ela estar tendo economia sentindo economia lá no caixa dela? Como é que funciona isso lá? E como é que você que está à frente aí de tantos projetos e sei que você é o responsável lá no R Fonseca por esses projetos de regimes especiais, como é que isso é feito de forma prática? Perfeito. Diante, né, desse tempo que a gente já trabalha dentro desse produto, dentro desse tratamento tributário setorial de Minas Gerais, a gente reconhece ajustes que são necessários devido à legislação. Então, eu gosto sempre de dividir e de trabalhar junto a esse produto com 5 fases, 5 etapas. Certo. Essas etapas começam desde o diagnóstico, que é a nossa primeira etapa. Então, a gente faz uma varredura fiscal, um processo de due diligence, para analisar quem é o cliente, como que ele está, como que o regime vai se comportar dentro da operação dele. Vencida essa etapa, a gente faz uma apresentação para esse cliente de forma clara, porque aí ele vai conseguir enxergar a possível economia que ele vai ter. Então, hoje você tem X%, você pode chegar em Y%. Uma variação de economia interessante para o seu negócio que vai ficar no seu bolso, vai transformar em rentabilidade para os sócios e para a benfeitoria do próprio grupo, enfim. Depois vencida essa etapa de diagnóstico e apresentação, nós vamos para a etapa de protocolo desse regime especial, de negociação direta com a própria Cefaz, com a Secretaria do Estado. Certo? Então, a gente vence essa etapa de negociação direta e entra na etapa de inserir o protocolo e inserir o requerimento dentro da Cefaz, que já é o próximo passo, passo 3, onde tem uma taxa, né, do Estado a ser paga. Então, veja que nós já falamos do diagnóstico, que é o passo 1, da negociação direta com a Cefaz, da inserção ali do requerimento e do pagamento da taxa e do processo de deferimento, que é a 4ª etapa. A 4ª etapa, esse processo de deferimento, ao ser deferido, a gente senta com a contabilidade, senta com o cliente e demonstra como que vai funcionar o regime novamente. Reflexo do nosso diagnóstico. Algo que a gente queria, agora o cliente já vai ter. Essa 4ª etapa é a homologação. Agora você tem um regime, agora é o corte. Daqui em diante você tem um regime especial em mãos e você pode usufruir dos benefícios. E a 5ª etapa
que é constante e faz parte do nosso projeto e da nossa metodologia, que é a proximidade, o monitoramento constante, a boa conduta. Ou seja, a prática do contador ali, as apurações, elas são sempre amparadas e orientadas por nós. Então, a gente visualizou a necessidade de solicitar uma documentação para verificar a conformidade com o regime, vamos fazer, vamos intervir, vamos orientar para que você não perca o regime especial que atendeu todas essas 5 etapas da melhor forma possível. Então, no trabalho que o R. Fonseca Direito de Negócios faz, existe um momento de, vamos pensar, você falou em 5 fases, mas se a gente pudesse simplificar para quem está nos ouvindo entender, é uma etapa de diagnóstico, adesão e acompanhamento. Ou Exatamente. seja, é o antes, o durante e o depois. Exato. E aí está o sucesso, né? Tá, o sucesso, porque diferencia de outras consultorias, de outros profissionais que entregam o estudo e virar as costas, agora resolve com a sua contabilidade. E um ponto muito importante, a gente tem insistido muito que isso é um trabalho jurídico, ele é um trabalho, né, não assim, o trabalho do contador ele é muito importante, ele é fundamental, ele é um insumo vital, mas é preciso que quem está nos acompanhando entenda que esse trabalho de regimes especiais ele é eminentemente jurídico, ele precisa de uma abordagem jurídica, e aí eu já queria entrar no próximo ponto que eu acho que a gente precisa falar, que é um projeto multidisciplinar. Sim. Pelo que eu estou entendendo, tem a parte jurídica, tem a parte contábil, tem a parte fiscal, tem a parte de logística e tem a parte até financeira. Exato. A gente pode pensar, então, que nós vamos movimentar todas essas instâncias dentro da empresa, ou seja, nós vamos ter que envolver e vai ter benefício para todo mundo, vai ter benefício para o contador, para a área fiscal, para o financeiro. Isso é uma verdade? É um projeto de fato multidisciplinar? Com toda certeza, envolve toda a cadeia e toda a operação dessa empresa e todos os profissionais que estão linkados e vinculados a essa empresa. Então, o regime especial, ele necessita dessa atenção. Ele necessita porque ele traz um ganho efetivo no final ali da operação do empresário. Então, você ter essa multidisciplinariedade é importante porque você não deixa nenhuma ponta solta. Você não deixa nenhuma pergunta sem resposta. E você leva isso de forma clara para o dia a dia do cliente e você consegue enxergar os retornos positivos disso. Inclusive, uma das premissas de você ter o regime revogado é a dificuldade da fiscalização acompanhar o que está acontecendo na sua empresa. Então, essa transparência, todo mundo, todos os profissionais, inclusive os sócios da empresa, estar na mesma página é muito importante e relevante, porque você transfere a realidade para o fisco estadual. E você demonstra sua boa fé, a sua boa prática e por que você tem um regime e ele funciona bem para a sua empresa. E essa sua fala está fazendo muito sentido, porque eu tive a oportunidade aqui de em 2 episódios, entrevistar tanto o Renner Fonseca quanto a Natália, que são os sócios do escritório do R. Fonseca, e eles sempre falavam em multidisciplinar, que o escritório tem uma abordagem multidisciplinar, tem profissionais de várias áreas, e eu acho que hoje você está trazendo um exemplo muito real da importância de uma assessoria jurídica que tenha tantas competências, que extrapole a questão jurídica e tenha tantas outras competências, porque um projeto como esse envolve muitas habilidades e muitos conhecimentos. Muitos setores. E a gente costuma dizer que todos os setores da nossa equipe, do nosso escritório, vão ser afetados positivamente, porque é uma engrenagem. E dessa forma, a gente entende que cada conhecimento ali vai ser implementado naquele determinado cliente, seja na parte tributária, seja na parte trabalhista, seja na parte societária. A gente costuma dizer que o tributário e o societário para os regimes especiais andam lado a lado. Você vai trazer uma operação de outro estado para dentro de Minas,
vai ter que constituir uma empresa. Vai mudar Você vai ter um que aspecto analisar os societário, quadros societários, você vai ter que enquadramentos analisar. tributários. Exatamente. Então, é isso mesmo que você trouxe, viu, Ranilson? Não é à toa que é o direito de negócios. Então, a gente tem que entender o negócio do cliente e abraçar todas as áreas do direito com um viés jurídico, analisando os artigos, cláusulas, né? E entregando de forma mais refinada para os contadores dessas empresas e para os sócios o que de fato a legislação traz e onde eles estão respaldados juridicamente. Interessante. Agora, João Vitor, uma coisa que a gente precisa, parece que está longe, mas não está, que é a reforma tributária. Como é que vão ficar os regimes, se é que a gente já tem essa informação? Porque a gente fala assim, 2032, só em 1º de janeiro de 2033, mas na verdade vai mudar. O Dr. Renner teve aqui já falando que 2026, 27 já tem mudança, já tem teste ano que vem, 27 já vira modelos novos. Então, na verdade, está batendo na porta. E como é que fica quem está pensando, quem está nos acompanhando, que está querendo buscar um regime especial do ICMS, vai ficar em relação à reforma tributária? Ainda dá tempo de usufruir desse benefício? Vai mudar, não vai mudar? O que se sabe sobre regimes especiais e reforma tributária? O que se sabe sobre regimes especiais versus reforma tributária? A reforma tributária ela tem o início já agora, em 2026, com as alíquotas testes. Durante esse período de 26 até 2033, vão ser processos de adaptação. E o que a gente costuma dizer voltado para o regime especial? O quanto antes vocês estiverem, melhor. Por quê? Porque ele já é atrativo, ele já gera benefício. Imediato. Então, qual que é o prazo? Uma coisa que a gente não falou, mas qual que é o prazo que a empresa ela já entra no benefício? Porque nós estamos falando de prazo, de reforma tributária. No momento que vocês começam o trabalho, até a empresa está de fato usufruindo do benefício, quanto tempo mais ou menos dura isso? Qual que é a expectativa de prazo? Essa questão do benefício imediato, ela é relativa conforme cada regime especial. Então, nós temos mais de 64. As formas de solicitar vão das mais simplificadas até as mais complexas. Mas então, média, assim. Uma média ali seria de 30 a 180 dias para você ter o regime especial, qualquer um deles. É o prazo do Estado. É um prazo legal. Só que nós, lá dentro do escritório, internamente, a gente tem recordes. Então, regimes que geralmente duram 30 dias, a gente já conseguiu em 2 horas. Regimes que duram em 180 dias, já saiu em 60. Então, a gente consegue sempre antecipar esse movimento através de quê? Através de um pedido bem elaborado, através de um estudo formidável, onde o fisco vai entender a necessidade da empresa ter aquele regime. Então, ele não vai postergar, em outras palavras, barrigar e ir levando isso para frente. E quando der 180 dias ele vai aprovar. Não, a gente já conseguiu feitos históricos nesse sentido de antecipar essa movimentação. Então, particularmente é isso, de 30 a 180 dias, só que com o apoio do R. Fonseca a gente já conseguiu regimes em um tempo muito menor, praticamente 1/3 do tempo, se você comparar 60 dias para 180. É muito tempo, são 4 meses já operando com regime especial. Economizando. Exato, 1 mês já tem relevância, imagina 4. Então, voltando à questão da reforma, então continua viável, continua valendo, e o quanto antes aderir, melhor. Então, você, pela sua experiência, pelo que já tem falado de reforma tributária, vai ter impacto nos regimes especiais? Já se sabe, dá para antecipar alguma coisa sobre regime especial versus reforma tributária? Retomando, realmente, quem tem pode continuar, e quem não tem, que busque o quanto antes, pois é atrativo e faz toda a diferença. Tem hora e dia para acabar. 11h59, 31/12 de 2032. Até lá tem possibilidade. Até lá são 7 anos praticamente, né? O Dr. Renner já esteve aqui conversando com a gente sobre reforma tributária. No nosso próximo episódio, se não me engano, no próximo, ou mais um para frente, nós já temos um
um outro convidado para falar só sobre reforma tributária de uma forma muito mais aprofundada e nós vamos trazer mais informações sobre reforma tributária e ficar atento aí aos regimes especiais. Bom, João Vitor, nós chegamos ao final da nossa conversa, do nosso bate-papo. Eu estou muito agradecido pela sua presença. Eu acho que a nossa conversa foi muito esclarecedora, trouxe muitos insights aí para quem está nos acompanhando, quem está enxergando e está precisando de soluções para trazer economia tributária para os seus negócios. Eu queria te agradecer muito, muito pelas explicações e pela forma como você trouxe as informações para todos nós. Fico feliz em poder compartilhar o conhecimento e colaborar com as dúvidas que sempre surgem, né, dos empresários, no dia a dia dos contadores. Eu agradeço particularmente o convite, espero vir mais vezes. Com certeza. Vamos, assunto não falta. Vamos em frente e, pessoal, não se esqueçam, venham com a R Fonseca. Não é apenas um TTS, é uma estratégia jurídica, então precisa ser formalizado, precisa ser estudado para que você caminhe da forma correta e com profissionais adequados. Então, o que eu trouxe aqui hoje é apenas parte do que a gente faz no nosso dia a dia com expertise para que tudo flua da melhor forma possível. Perfeito? Então, até breve, Ranilson. Obrigado mais uma vez a toda a equipe, a direção e conte comigo sempre que puder. Ótimo. E você aí que nos acompanha, fique atento aí aos próximos episódios, deixa aí os comentários, as suas dúvidas, compartilhe esse conteúdo com quem você achar relevante e até um próximo episódio.